Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Hoje tem missa votiva de São Pio de Pietrelcina e você já sabe, pode deixar os seus pedidos de oração lá no nosso Instagram, padre.heriberto. E você também pode, se está precisando de um atendimento online, claro que sem a confissão, né, mas um desabafo, uma orientação, uma direção espiritual, a gente pode combinar também tudo por lá, pelo Instagram, padre.heriberto. E o evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos talentos, na qual Jesus fala dos dons que as pessoas recebem de Deus. Todos têm algumas qualidades, recebem alguns dons ou sabem algo que podem ensinar aos outros. Ninguém é apenas aluno e ninguém é apenas professor. Aprendemos uns com os outros, esta é a realidade. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que julga ter. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas apresenta 3 motivos que levam Jesus a contar a parábola. Primeiro, o acolhimento a ser dado aos pecadores, referindo-se assim ao episódio de Zaqueu, o pecador, a quem Jesus acolhe. Em segundo lugar, a aproximação da paixão, morte e ressurreição,
pois dizia que Jesus estava perto de Jerusalém, onde logo logo seria sentenciado à morte. Em terceiro lugar, o advento iminente do reino de Deus. E aí temos o início da parábola. Um homem de linhagem nobre partiu para um país distante para receber um título real e depois retornar. Chamou 10 servos, deu-lhes minas, dinheiro, moedas, dizendo: emprega-os até o meu retorno. Alguns estudiosos pensam que nesta parábola Jesus se refere a Herodes, que 70 anos antes, 40 anos antes de Cristo, havia ido a Roma para receber o título e poder do rei da Palestina. As pessoas não gostavam de Herodes e não queriam que ele se tornasse rei, pois a experiência que tiveram dele como comandante para reprimir rebeliões na Galiléia contra Roma foi trágica e dolorosa. Por isso diziam: nós não queremos que este homem reine sobre nós. A frase final da parábola se aplicaria a este mesmo Herodes. E quanto a esses inimigos que não querem que eu reine sobre eles, traga-os aqui e mate-os na minha frente. De fato, Herodes matou muitas pessoas. A história informa ainda que Herodes, tendo obtido o título de rei, retornou à Palestina para assumir o poder. Na parábola, o rei chamou os funcionários a quem havia dado 100 moedas de prata para saber quanto de fato haviam ganho, quanto haviam investido. Segundo a história, tanto Herodes o Grande quanto seu filho Herodes Antipas, os dois sabiam lidar com o dinheiro e promover as pessoas que os ajudavam. Na parábola, o rei deu 10 cidades ao empregado que multiplicou por 10 as 100 moedas que recebera, e 5 cidades ao homem que as multiplicou por 5. Não obstante estas referências históricas, o autor do Evangelho fala de Deus, Deus que dá os seus talentos. E aí chama a atenção o terceiro empregado, que considera Deus um mestre severo. Diante de tal Deus, o ser humano tem medo e se esconde atrás da observância exata e mesquinha da lei. Acha que agindo assim não será punido pela severidade do legislador. Na realidade, tal pessoa não acredita em Deus, mas acredita apenas em si mesma, em sua observância da lei. Ela se retrai em si, se distancia de Deus e não se preocupa com os outros. O Senhor manda tirar-lhe as 100 moedas e dar a quem já tinha 1000, porque a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que julga ter lhe será tirado. Nesta frase final encontramos a chave que esclarece toda a parábola. No simbolismo desta história, as moedas de prata do rei são os bens do reino de Deus, ou seja, tudo aquilo que faz a pessoa crescer e revela a presença do Senhor. O amor, o serviço, a partilha. Quem se fecha em si por medo de perder o pouco que tem, perderá também este pouco. Portanto, quem pensa mais nos outros do que em si mesmo, crescerá e receberá surpreendentemente tudo o que deu e muito mais, 100 vezes mais, como está no capítulo 10 de Marcos. Quem quer salvar a sua vida, perde. Quem tem a coragem de perdê-la, vai salvá-la. Lucas 9, 17, Mateus 10, 16, Marcos 8. O terceiro funcionário tem medo e não faz nada. Ele não quer perder nada e, portanto, também não ganha nada. Ele até perde o pouco que tem. O reino é realmente um risco. Isto é bem verdade porque as coisas que aprendemos, quanto mais passamos para frente, quanto mais ensinamos, mais aprendemos, mais acrescenta a riqueza da nossa vida. E no final, Lucas fecha o tema com esta informação. Tendo dito essas coisas, Jesus continua à frente dos outros, subindo para Jerusalém. Esta informação final evoca a tríplice chave dada no início: acolhimento aos pecadores, proximidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém e a ideia da iminente vinda do reino. Para aqueles que pensavam que o reino de Deus estava para vir, a parábola ordena que mudem o olhar. O reino de Deus chega, sim, mas através da morte e ressurreição de Jesus, que acontecerá em breve em Jerusalém, de acordo com a sequência bíblica que estamos vendo.
E o motivo da morte é o acolhimento que Jesus dá aos pecadores, como Zaqueu e a tantos outros, e também a nós. Vai mexer com os grandes, e eles o eliminarão, condenando-o à morte e à morte de cruz. Hoje a igreja comemora Santa Gertrudes, nascida na Saxônia em 1256, era filha de fervorosos pais cristãos. Aos 5 anos de idade foi entregue ao mosteiro cisterciense de Hefta, onde, descobrindo a vocação religiosa, permaneceu até a morte. Cresceu adquirindo grande cultura cristã. Possuidora de grande carisma místico, tornou-se religiosa consagrada. Sua vida contemplativa era sinal de perseverança para as outras religiosas. Aos 25 anos de idade, teve a primeira das visões que a introduziu em elevada vida mística, comparável às de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Tais revelações elas escreveu no livro Mensageiro do Divino Amor, importante obra cristã de teologia mística e praticamente a única fonte sobre a sua vida diária. O conteúdo das suas revelações e visões era o entendimento do amor de Cristo pelos homens. Dedicava-se à penitência corporal e especialmente à meditação da sagrada paixão e morte de Cristo, à oração diante do sacrário e à devoção a Nossa Senhora. O amor à humanidade de Cristo a levou a descobrir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, antecipando-se assim às revelações dessa devoção a Santa Maria Alacoque. Foi eleita abadesa, cargo que exerceu até o fim dos seus dias. Adoeceu e sofreu muitas dores físicas por mais de 10 anos, falecendo como num êxtase de amor em 1301. Ó Senhor, que amaste Santa Gertrudes com amor eterno, falando ao seu coração, dai-me ouvidos para escutar vossa voz e fé para responder ao vosso chamado com entrega comparável à desta apaixonada santa do vosso santo coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta, até amanhã, se Deus quiser.